Seja muito bem-vindo ao Contracapa. Somos o que escolhemos ser, é o livro que lhe trazemos hoje, uma biografia autorizada do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. A autora, Sofia Aureliano, está hoje no Contracapa. Olá, Sofia, Olá. bem-vinda. Obrigada. Como é que nasceu este livro? Como é que surgiu a ideia para fazer este livro? Mais ou menos no verão de 2014, eu tive a ideia de fazer uma biografia. Eu gostava, tinha um desejo de fazer uma biografia e achava a personalidade dele intrigante e, portanto, decidi propor-lhe fazer este trabalho. Demorou algum tempo até ter o consentimento dele, não foi automático. E quando tive finalmente o sim, porque isto só me fazia sentido sendo uma biografia autorizada, propus à editora um projeto de fazer esta biografia. Esta editora é uma editora, a Letra Editores está muito habituada a publicar biografias, portanto é uma área que eles trabalham muito e, portanto, eu achei que seria a editora certa também para publicar este. Mas partiu de uma admiração pessoal pelo Primeiro-Ministro? Não tem a ver com admiração, inicialmente, o ponto de partida não foi esse, ou seja, tem a ver com, primeiro, o facto de gostar de biografias, depois de achar que as biografias são fundamentais para se conhecer as pessoas que estão no poder. Eu acho que todas as pessoas que estão no poder deviam ter uma biografia, porque as pessoas que votam têm o direito, pelo menos, de ter a possibilidade de conhecer mais sobre as pessoas. E isso é uma prática noutros países que infelizmente não existe tanto assim em Portugal, agora parece-me que já está a começar a ficar um bocadinho mais na moda, mas que eu acho que é interessante. E depois, partindo desse pressuposto, porque sou leitora de biografias, porque gosto do género e porque a personalidade dele me intrigava, porque eu acho que ele tem um estilo muito próprio de exercício de poder e muito atípico, sobretudo em Portugal. E eu, como estudei marketing político, tinha essa curiosidade, porque ele contraria a maior parte das tendências que nós estudamos em marketing político, da conquista do poder, do acesso ao poder. Portanto, era uma personalidade que me intrigava nesse sentido. E por isso, por causa de querer descobrir mais sobre o que estava por trás, é que fiz essa proposta. E, portanto, o objetivo do livro é dar a conhecer um lado menos conhecido do Primeiro-Ministro? Exatamente, é o homem por trás do político, ou seja, ele é político, mas também é tantas outras coisas, não é? Como é o pai, filho, marido, irmão, e todos esses lados estão lá. E todos esses lados depois formam o homem que também se traduz no político. Portanto, muito do que ele é a nível político e do ser político que ele é, tem muito a ver com a personalidade dele que se construiu nestas facetas todas. E, portanto, eu acho que o mais importante, e 80% do livro, é a vida pessoal dele. E que depois, obviamente, é indissociável da vida política. E por isso também se fala da vida política. E para a escrita do livro foram entrevistadas muitas pessoas? Muitas pessoas, sim. Dezenas de pessoas, algumas oficialmente, outras oficiosamente, ou seja, houve pessoas que preferiram ficar anónimas. Por exemplo, o livro não faz referência a Miguel Relvas, que é um dos seus grandes amigos, e também a Ângelo Correia, que sim. é sabido que o tem acompanhado ao longo destes últimos anos. Foi porque não quiseram falar ou porque não quiseram dar a cara? Porque é que o livro é omisso em relação a essas duas personalidades importantes? É omisso porque eu não falei com eles. Não tendo falado com eles, não fazia sentido explorar partes da história em que não tivesse o outro lado da história. A razão por que não falei com eles, eu tive os testemunhos que quis ter para construir este livro. Honestamente. Houve pessoas que foram convidadas e não aceitaram participar, houve pessoas que aceitaram participar e ficaram anónimas, não foi o caso, não acredito que nenhum deles aceitasse participar e ficasse anónimo. Portanto, eu entrevistei as pessoas que quiseram participar naturalmente e só falei e foquei-me nessas, porque também não fazia sentido estar a falar de pessoas que depois também não tivessem dado o seu testemunho para o livro. Portanto, agora acho que no cômputo geral tenho todas as pessoas que gostava de ter tido, portanto consegui construir uma história com as pessoas que queria, portanto não fiquei defraudada nesse sentido. O livro, após o seu lançamento, foi muito falado, muito por causa de um pequeno pormenor, que tem a ver com o relato do Primeiro-Ministro relativamente à forma como o parceiro de coligação, Paulo Portas, pediu admissão, nomeadamente por SMS. Estava à espera que o assunto gerasse tanta polémica? Eu acho que não, até porque a forma como isto foi contado e como está no livro é relatado cronologicamente, ou seja, o que é dito é a hora X aconteceu isto, depois aconteceu isto, depois aconteceu isto, portanto, é um facto do dia. E depois foi trabalhado e empolado de uma forma errada, porque na realidade o que o livro diz é que ele, o Dr. Paulo Portas, manifestou a intenção de se demitir via SMS. E, portanto, depois houve uma carta que formalizou a demissão, porque eles são chefes, são homens de Estado e, portanto, as coisas fazem-se assim, não há aqui demissões por SMS. Isto está claro no livro. O que o livro diz é que
Pedro Passos Coelho recebeu um SMS a dizer que Paulo Portas tinha refletido e tinha decidido demitir-se. Isto é uma intenção, manifestou uma intenção de se demitir. Obviamente não o formalizou por SMS, portanto, mas isto é um pormenor, nem foi dito com sentido pejorativo, porque eles comunicam, obviamente, todos os dias por SMS, todos os elementos do governo acredito que comuniquem todos os dias por SMS, é um meio de comunicação tradicional que todos nós usamos já, e portanto não há aqui razão nenhuma para que isto virasse, até porque não era novidade. O que está no livro nesse capítulo não traz rigorosamente novidade nenhuma relativamente àquilo que já era conhecido, portanto estava longe de pensar que gerasse toda esta polémica, que foi ótima para as vendas, aliás, mas pronto, mas estava longe. Qual foi a participação do Primeiro-Ministro para este livro? A Sofia fez-lhe várias entrevistas. Sim, fiz 3. Acompanhou em alguns dias? Como é que foi esse trabalho? As entrevistas que lhe fiz foram sempre na residência oficial, sempre os dois, à porta fechada, e fiz três grandes entrevistas de horas. Uma primeira, de arranque, depois uma segunda mais ou menos a meio e uma terceira no fim. Porquê? Porque ele não tem muita facilidade em falar da vida privada e eu, na realidade, quando parti para a entrevista com ele, conhecia pouco da história dele. Portanto, foi uma primeira entrevista, quase uma primeira abordagem para poder explorar melhor. Depois de recolher vários testemunhos, então já ia ter com ele com histórias que ajudavam a arrancar-lhe um bocadinho mais da informação da vida pessoal e da vida privada, etc. E depois ele, entretanto, já foi mais desenvolvendo. Ele até disse recentemente que eu me senti defraudada cada vez que ele me respondia sobre a vida pessoal, que não senti, porque na realidade consegui que ele me fosse dando informações com base nas histórias que eu lhe ia trazendo, ou seja, eu trazia histórias e ele, entretanto, depois compunha as histórias que resultaram também das conversas que teve com o pai, com a irmã e com os amigos e com há muitos testemunhos, mesmo das pessoas da esfera política, há muitos testemunhos a nível pessoal, da personalidade dele, muitos, e esses são muitas histórias a nível pessoal dele que extrapolam a parte política completamente e, portanto, consegui levar-lhe essas histórias para que depois ele conseguisse também desenvolver. Portanto, a segunda entrevista e a terceira entrevista foram muito mais profundas e muito mais longas também. E como ele juntava almoços com jantares habitualmente, que era com os amigos, nós também demorámos algumas horas de entrevista. E essa foi a participação dele, exclusivamente. A mulher, a Laura Ferreira, sim, também participou e falou um pouco até, inclusivamente, da sua doença e destes tempos mais complicados. Portanto, abriram-lhe as portas de casa, digamos assim. Sim, eu fiz um convite à doutora Laura Ferreira para participar. Ela fez questão de aceitar. Eu esperei até que fosse possível essa participação, havendo a possibilidade de não acontecer, por razões de saúde. Portanto, ela foi a última pessoa entrevistada, foi a última pessoa com quem eu falei e estava sempre na expectativa que não fosse possível falarmos. Portanto, obviamente que acho que o livro ficou muito mais rico com a participação dela. Acho que a generosidade dela foi imensa. Recebeu-me em casa, passámos uma tarde à conversa sobre todos os temas que estão aí e muitos outros. E foi de uma simplicidade e de uma simpatia imensas e fez mesmo questão de dar este testemunho. Portanto, sim, foi em casa e abriu umas portas da casa de Massamá. Tem um capítulo chamado Massamá. Precisamente. Acha que se tem dado demasiada importância ao sítio onde mora o Primeiro-Ministro? Isto parece um contrassenso, mas efetivamente porque eu acho que é completamente absurdo o destaque que se dá ao sítio onde ele mora, é que eu resolvi dedicar um capítulo a isso. Porque esse capítulo desvaloriza, basicamente chama-se Massamá, é verdade, destaca novamente, mas desvaloriza o local onde ele mora, quer dizer, as pessoas não são feitas pelo sítio onde vivem, não é disso que elas são feitas, o pensamento delas não se forma por viver aqui ou ali, eu pelo menos acho que se mudasse de casa eu não mudava de pensamento. Portanto, na realidade, o capítulo é importante para demonstrar, sobretudo, que a vida dele não mudou desde o dia antes de ser Primeiro-Ministro até ao dia depois de ser Primeiro-Ministro. Portanto, continua a viver na mesma casa? Não na mudou mesma para casa, a residência oficial de São Bento? Não mudou, tem os mesmos hábitos, tanto quanto possível, e a agenda lhe permite. Vai mantendo os mesmos hábitos, esforça-se por manter alguns registros de normalidade, que obviamente a função e o tempo que ela ocupa não lhe permitem com tanta regularidade, portanto não é uma coisa normal, e portanto nesse aspecto é mais nesse sentido, e para desvalorizar completamente, quer dizer, porque acho que viver em Massamá é como viver em qualquer outro sítio do país. Sofia, tem aqui um capítulo também que é
de 1999 a 2004, Passos de um Cidadão Imperfeito, onde aborda assim ao de leve o caso da Tecnoforma e também dos pagamentos à segurança social. Não receou, quando estava a escrever o livro, que o livro seja entendido como uma forma de querer branquear alguma situação menos clara? Eu julgo que não. Eu acho que sobre a Tecnoforma foi dito tudo aquilo, já foi dito tanta coisa que eu não acrescentei rigorosamente nada de novo àquilo que já era conhecido. O caso foi resolvido, é público, todo o processo é público, portanto não falei dele porque era obrigatório falar, porque efetivamente teve destaque durante este período da vida dele. E foi destacado e foi empolado mediaticamente e, portanto, tinha que ser falado. Não tinha nada para acrescentar de novo sobre o tema, efetivamente, não tinha. Portanto, está lá, mas está o que é conhecido. Sobre as dívidas à Segurança Social, a única coisa que eu faço são considerações pessoais, minhas, sobre um daqueles que eu acho que é o erro dele neste processo, que é achar que as pessoas não esperam que ele seja perfeito. As pessoas esperam que ele seja perfeito e, portanto, as pessoas naquela profissão, naquele exercício de função, nós esperamos que quem nos governa seja um exemplo a seguir e não perdoamos, nem temos grande tolerância para erros nas pessoas que ocupam esses cargos. E, portanto, o erro, para mim, dele é achar que as pessoas não esperam que ele seja perfeito. E eu digo isso claramente no livro, ou seja, assim como falo das dívidas e falo, obviamente, uma coisa que toda a gente sabe é que tem que se pagar as dívidas à Segurança Social. Ele pagou-as, pagou fora de tempo, pagou multas, se calhar qualquer um de nós já passou por coisas destas. Ele, no cargo que ocupa, existe menos tolerância em relação a isso. Portanto, e é compreensível. Mas confrontou com essas questões nas conversas que teve com ele? Falámos sobre todos os temas que estão no livro. Não houve tema nenhum que eu não tivesse abordado com ele. Agora, ele não tinha noção do que é que eu ia colocar no livro sobre o tema e não tenho feedback sobre ele. Não leu o livro antes? Não leu o livro antes. Não leu o livro, não conhecia o alinhamento do livro antes, não conhecia as pessoas com quem eu falei, a não ser aquelas que eu lhe referi nas entrevistas. E como é que o livro deve ser entendido? Como uma peça de comunicação em plena pré-campanha eleitoral? Eu julgo que não podemos estar a dizer que isto não tem um timing, que é oportunista no sentido em que é bom que saia nesta altura. Agora, é bom por várias razões. É bom porque as pessoas vão ter que decidir em outubro em quem é que vão votar e, portanto, é importante que conheçam as pessoas que vão a votos. Isto é uma eleição, sobretudo, que está muito personalizada, parece-me, muito mais do que nos últimos anos. Esta eleição está muito personalizada e, portanto, as pessoas têm que conhecer quem são as pessoas que vão poder. Julgo que estão a ser construídas biografias sobre outros candidatos e, portanto, nesse aspecto está a ser feito um serviço público para que as pessoas tenham acesso à informação sobre os candidatos. Nesta altura fará sentido porque vão ter que tomar uma decisão e eu acho que é importante que conheçam a pessoa, porque há muitas percepções erradas sobre ela. Eu própria foi uma descoberta. O livro, para mim, descobri um monte de coisas diferentes sobre ele, que não tinha noção nenhuma, e o meu ponto de partida é completamente diferente do meu ponto de chegada. Sofia, e parece-lhe que se Pedro Passos Coelho perder as eleições, que vai continuar na política, na oposição? Isso é comentário político, e eu, na qualidade de biógrafa, neste caso de autora do livro, não consigo fazer esse tipo de previsões. O que eu lhe posso dizer é que ele está muito motivado para ganhar estas eleições, para continuar, para cumprir o projeto que tinha para 2 mandatos, que foi sempre o projeto anunciado mesmo no início deste, e, portanto, ele está disposto a lutar por aquilo que ele acredita que é o melhor para o país. Agora, o dia da manhã ninguém sabe, e eu espero que ele esteja cá em outubro a governar o país. Sofia, muito obrigada. Obrigada, eu. Vamos agora às sugestões da semana. Começamos com um livro, A Minha Prisão, de Isaltino Moraes, da Esfera dos Livros, o relato do antigo presidente da Câmara de Oeiras, dos 429 dias que passou na prisão da Carregueira, um diário onde descreve o que considera ser a desumanidade da prisão e os sentimentos de revolta por causa da injustiça de que diz ter sido alvo. Também Portugal, um país parado no meio do caminho, 2000-2015, de Miguel Real, da Dom Quixote, uma reflexão sobre os efeitos da interrupção do processo de modernização europeia de Portugal nos últimos 15 anos. O Minotauro Global, de Yannis Varoufakis, da Bertrand Editora, a obra mais conhecida do ministro das Finanças grego,
Varoufakis expõe aquele que deve ser o caminho para endireitar o que considera ser uma ordem económica global irracional. Finalmente, Guerra e Paz, Portugal-Angola, de W.S. van der Waals, da Casa das Letras, a guerra colonial em Angola, contada por um militar sul-africano que assistiu de perto ao conflito e que mais tarde treinou tropas da UNITA, a mais sangrenta sublevação contra o colonialismo na história de África, a sul do Saara, defende o autor. Ficam então estas sugestões de leitura. Tenha uma boa semana e boas leituras.